Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que também sempre é um assunto muito solicitado, que é sobre gestação. Mais precisamente, nós vamos falar sobre suplementação na gestação, né? Eu falo que é um assunto que gera muitas dúvidas e quando é feito, acaba sendo feito de forma errada ou de forma não individualizada. E para conversar sobre isso, eu tinha que trazer uma especialista na área, né? Então eu trouxe minha amiga Camila Komatsu. A Camila é nutricionista, é professora, nessas áreas principalmente, né, de materno-infantil, de ciclos da vida. É uma referência aí quando a gente pensa em gestação. Então, Camila, muito obrigado pela participação aqui no canal. Eu que agradeço, Márcio. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe o tanto que eu gosto de você, o tanto que eu admiro o seu trabalho. E para mim é uma honra estar aqui com você. Pois é, então vamos conversar de suplementação, porque eu acho que gera muitas dúvidas, né? Você, como gera muito conteúdo nessa área, com certeza deve receber muitas perguntas sobre gestação, né? E aí as pessoas sempre vêm, eu acho que a gente pode já começar conversando se é necessário suplementar na gestação, né? Qual que é a sua ideia com relação a isso? Tem nutrientes que são básicos que a gente precisa suplementar, né? Que infelizmente a gente não consegue um bom aporte, né? Como, por exemplo, o magnésio, que a demanda é muito grande ao longo da gestação, o próprio ômega 3, porque se a gente consumir demais peixe, a gente pode ter o risco de ter o dano do metilmercúrio, né? Que tem nos peixes, então é um suplemento que eu também acho fundamental ao longo da gestação. Nós temos os probióticos, né? Que é um momento fantástico para a gente modular a microbiota já da criança, que a gente sabe que a gente já tem essa modulação intraútero, né? Porque a criança acaba tendo contato com a microbiota da mãe, do intestino da mãe. Então, tem alguns que são, assim, básicos, né? E hoje, infelizmente, né, Márcia, a nossa alimentação, ela tá pobre em nutrientes, o nosso solo já tá pobre em nutrientes, né? Então, muitas vezes a gente precisa, sim, utilizar um suplemento de vitaminas e minerais também, né? E aí, normalmente, elas vêm com aqueles suplementos prontos, né? Prontos. Aquelas pelinhas prontas, nada individualizado, cheio de xenobióticos, dá até batedeira ali da gente na hora que a gente pega uma prescrição dessa, né? O mesmo para todo mundo, como se todas as gestantes fossem iguais, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas também, né? Quando eu falo de suplementação, nunca, não muito específico na gestação, mas eu acabo mostrando esses polivitamínicos prontos de gestante. E aí, quando você vai olhar a lista de ingredientes, né? Você olha o final ali, é tanto aditivo que você fala, gente, para que aquele tanto de corante? Para que aquele tanto de aditivo que é usado? Sendo que a gestante, ela precisa sim do nutriente, mas poderia ser feito de uma forma mais com uma qualidade maior, né? De uma forma mais individualizada. Exato. Uma forma mais limpa, né? Porque eu não entendo, é comprimido normalmente. Por que a gente, ou cápsula, por que a gente precisa colocar cor? Né? Eu não Verdade. entendo por que precisa ter, não tem sentido nenhum, não é criança, né? O que você está tentando atrair ali pela cor, né? Verdade. Então, a gente sabe os malefícios, né, desses aditivos, né? Tem uns que tem uns corantes que a gente fica. Eu falo isso muito, eu brinco, por exemplo, você pega uns desses de gestação, aí tem lá assim, corante Opadri. Aí você fala, gente, eu não sei nem que cor é um Opadri, que cor, né? Como que isso tá ali no. Que cor é essa? A gente não sabe nem que cor é. Aí você pega outros com óxido de ferro preto em suspensão, óxido de ferro vermelho em suspensão. E aí, com certeza, esses xenobióticos acabam também trazendo muitos malefícios para a gestação, não é? Com certeza, né? Os próprios parabenos que tem nesses suplementos o parabeno é um disruptor endócrino, né? Então pode gerar aí algumas complicações. A gente tem alguns trabalhos, principalmente com meninos, né? Gerando até por ser um disruptor endócrino, né? Podendo já aumentar o risco de asma, prejudicar o crescimento, né? Da prole macho, né? Normalmente esses trabalhos são feitos em animais. Então, a gente tem esses riscos, né, aumentados, porque é uma coisa ali que está constante. A gente deixa a alimentação tão bonitinha, tão limpa, e muitas vezes essa mulher vai usar ali vários suplementos ao longo do dia. Se todos eles tiverem algum tipo de xenobiótico, né, a gente está prejudicando. E a gente tem que lembrar também que os corantes já têm relação com transtorno de déficit de atenção, né? A gente tem muito essa correlação já bem estabelecida, e às vezes essa exposição já começa intraútero. A gente tem Alergias. as alergias, né, com certeza, os próprios corantes, né, gerando essas sensibilidades, e a forma de suplementar, né, o tipo de suplemento que tem ali, né, muitas vezes é o que você falou, às vezes tem
um mineral numa forma não quelada, que vai ter uma absorção muito menor, né, que vai gerar mais complicações para aquela mulher do que benefício. O próprio sulfato ferroso, né, a gestante já fica constipada, naturalmente, por conta da progesterona. Se a gente vai lá e coloca sulfato ferroso, a gente acaba com o intestino dela, que já está desbiótico naturalmente também. Eu Então, falo a que é gente muita. Eu falo que as pessoas pensam no nutriente, mas nesses produtos prontos a gente vê um monte de erro, né? A gente vê relação entre os nutrientes muito ruins, então. Porque a gestante ela precisa de uma dose mais alta, então as recomendações são normalmente um pouco mais altas, mas aí eles aumentam um nutriente e esquecem dos outros, desregulam tudo, então fica aquela relação ruim dos nutrientes, a forma química dos nutrientes, como você mencionou, e a presença desse monte de aditivo, né? E aí a gente sabe que isso vai afetar microbiota, e hoje em dia se fala tanto da importância da microbiota na gestação como um todo, né? Desde antes da gestação, mas na gestação, que é o nosso tema aqui hoje. Com certeza, né? E a gente tem que lembrar que o bebê ainda não produz enzima hepática para metabolizar esse monte de xenobióticos, né? De forma suficiente. Então, assim, a gente está gerando um prejuízo ali. E as pessoas têm aquela ideia, né, mais de que, suplemento, é vitamina, é mineral, quanto mais melhor, mal não vai fazer, né? A gente tem aquela impressão, muitas pessoas ainda têm essa impressão. Isso eu E os acho que médicos, puxa, infelizmente, isso puxa, né, Camila? Eu acho que até para essa parte de se a gente for pensar aqui nos nutrientes, né, que são mais comuns na gestação, que você até já mencionou alguns aí, essa ideia também de adequar a recomendação, né? Então, por exemplo, um ácido fólico, a gente ainda vê muito profissional com aquelas doses altíssimas e isso acaba trazendo complicações também, né, para a criança, para a gestação. com certeza, e eu já peguei prescrição de ácido fólico, na forma de ácido fólico mesmo, para paciente que tem polimorfismo, a paciente já tinha o exame do polimorfismo, né, da MTHFR, então, assim, a gente sabe que para ela teria que ser o metilfolato, né, então, e essas altas doses, a gente sabe que já está correlacionado com a piora da severidade do autismo, né, nós temos várias complicações aí. E aí a gestante normalmente está tomando ali no começo só aquele ácido fólico, às vezes vem tomando já antes de tentar engravidar, nessa dose altíssima, sem B6, sem B12, a hora que você vai dosar B6 e B12 estão lá no pé, né? Uhum. E aí B6 ela passa a ter muito mais enjoo por conta dessa deficiência de vitamina B6 causada pelo esse uso excessivo do ácido fólico, né, desnecessário, e aí ela acaba tendo piora de todos os sintomas. Eu falo que é E muitas entender que os pessoas nutrientes. tiram, né? Isso, Esse entender ácido que os fólico, passou o nutrientes terceiro mês, agem, eles né? tiram. Entender a relação, né, que os nutrientes eles agem entre si, né? Então, assim, ácido fólico, ok, usado lá para prevenir defeitos de tubo neural, principalmente lá no início da gestação, né? Começa até antes, né? Na tentante já começa a se usar, só que não entende que o ácido fólico não age sozinho, né? Se não tiver a B6, se não tiver a B9, se não tiver a B2, toda aquela via da homocisteína não vai funcionar direito e acaba trazendo complicações ali, inclusive para a gestação, né? Exatamente. Se a homocisteína está alta, já tem alguns trabalhos que correlacionam com anormalidades cromossômicas, com abortos, né? Então, a gente pode gerar complicações até decorrentes desse uso excessivo desse ácido fólico, né? E aí, muitas pessoas falam, a gente tem que usar ácido fólico por conta do fechamento do tubo neural, né? Mas tem outras coisas que são tão importantes para o tubo neural quanto o ácido fólico, como, por exemplo, o inositol. Muita gente nem sabe a ação dele só na resistência à insulina. Normalmente o pessoal utiliza, quando utiliza, né, na gestação, utiliza mais lá na frente para prevenção de diabetes gestacional, mas ele tem que estar ali já desde o primeiro trimestre também. Né? Ele é muito importante para o desenvolvimento do tubo neural, né? O ácido lipóico também tem uma ação importante ali no tubo neural, então são todos os nutrientes que tem que estar ali num aporte adequado para aquela mulher, né? Eles são mais importantes. E pensando no ácido fólico, a gente vê estudos aí com 400, 600 microgramas já mostrando que é suficiente, né? Então, é recomendação de DRI de gestante ou de adulto. Nem tem a necessidade dos 4.000, 5.000 que a gente vê o pessoal usando, né? Não, a gente tem recomendação de usar 4.000 só quando tiver uso de algum medicamento anticonvulsivante, são assim, coisas muito pontuais. Mas a recomendação para gestante saudável, né, para uma mulher saudável, são 400 microgramas mesmo, né? E aí o mais importante é usar não só no primeiro trimestre. E aí normalmente passa o primeiro trimestre, todo mundo tira.
é usar A a gestação gestação inteira. Aí você toda. vai dosar a homocisteína lá no terceiro trimestre, está altíssima, pela falta do ácido fólico, Sim. né? E a homocisteína, principalmente nesse finalzinho, a gente pode já correlacionar também com uma depressão pós-parto. Então, ela está em maior risco de ter uma depressão pós-parto, Uhum. se ela tiver com essa homocisteína alta, né? Então, ele tem que ser mantido ao longo de toda a gestação. Tanto que a gente tem uma recomendação da Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetrícia, que eles falam que é para usar durante toda a gestação, esses 400 microgramas de ácido fólico, e por 4 a 6 semanas pós-parto ou enquanto a amamentação perdurar. Então, assim, eles já destacam essa necessidade de usar esse ácido fólico não só durante toda a gestação, né, mas pós-parto também. Eu falo que outro, falando de depressão pós-parto, né, que aí você até mencionou, é o ferro, né? O pessoal também usa pensando só que acha que ferro para gestante é para prevenir anemia, mas ele está ali envolvido em várias outras funções, né? No desenvolvimento fetal, anemia, né? Deficiência de ferro ao longo da gestação, podendo estar associada com o aumento dos casos de depressão pós-parto. Com certeza. E a gente tem, né, Márcio, infelizmente, normalmente o pessoal considera uma ferritina boa ali de gestante de 30, né, de 40, e a gente sabe que isso tem que ficar muito mais acima do que isso, né? Então, às vezes, está ali uma ferritina razoável, que o médico acha ali que é razoável, então ele fala, não vou passar uma suplementação de ferro, tá tudo bem. E aí, às vezes, a ferritina tá baixa, a hemoglobina tá alta, eles falam, não, tá ótimo, também a gente não precisa suplementar. E aí a gente sabe que a hemoglobina alta pode ser um indicativo ali, por exemplo, de falta de hemodiluição, porque está em risco ali de ter restrição de crescimento também, né? Então, a gente analisar um dado só, não dá para a gente levar em consideração, né? A gente tem que analisar a ferritina, eu sempre analiso ela junto com a proteína C reativa, né? Para avaliar se essa gestante está inflamada por algum motivo e a ferritina dela está alta por conta disso. Então, assim, é muito importante a gente ter todo esse contexto, né? Verdade. Pensando mais nutrientes, né? Pensando aqui no que o pessoal muito pergunta. Probióticos, né? Você até mencionou que é um suplemento interessante aí para gestante. Mas tem um momento específico? É também durante a gestação toda? O que a gente pode falar aí? Gestação toda. O ideal é que a gente começasse até antes, né? Mas a gestação toda, tá? Porque a mulher na gestação, ela tem uma alteração do microbioma dela. Naturalmente, ele se torna um pouco desbiótico, né? Isso é para justamente, ele se torna mais obesogênico, que é para a mulher no intuito de fazê-la ganhar gordura, que é o intuito da gestação, né? A mulher acumular um pouquinho de gordura para ela mandar para o bebê. É que a gente não estava preparado para enfrentar uma epidemia de obesidade, né? A gente foi programado para enfrentar a restrição de alimentos, não a abundância de alimentos, né? Verdade. Então, nosso corpo ele já tem essa adaptação, tá? Ele não esperava também que a gente fosse ficar tão desbiótico assim naturalmente no dia a dia, né? Mas eu uso já desde o primeiro trimestre até o final, e na gestação o mais importante é a gente alternar as cepas. Então, não existe a cepa melhor para aquilo, né? A gente pode utilizar, eu gosto de usar bastante, por exemplo, lactobacillus raminosos, para prevenção de alergia já nesse bebê, né? Mas o mais importante é a gente fazer essa alternância de cepas. Quanto maior a variedade de cepas essa gestante for exposta, melhor vai ser para ela e para o bebê depois, futuramente. E com relação ao ômega, Camille? Ômega 3 também. E aí, o ômega 3, todo mundo acha que tem que suplementar só o DHA. Isso eu vejo muito acontecendo, né? Ah, não, tem que usar lá 500 miligramas de DHA e aí usa 50 miligramas de EPA. Mas para ter os benefícios para a mãe do ômega 3, a gente tem que usar uma boa quantidade de EPA também. Então, hoje, na minha prática, eu não uso só aquele ômega 3 mais concentrado em DHA, eu uso o normal mesmo, né? Que a gente tem uma concentração maior de EPA em relação ao 3 para DHA. 2, né? Que a gente vê uma relação de 3 para 2. Isso, normalmente é esse, né? 330, 220. É isso mais ou menos que eu uso de uma, duas, às vezes 3 vezes ao dia. A gente vai individualizar. Mas esse EPA é importante para prevenir a depressão pós-parto, né? Para diminuir o risco dessa mulher desenvolver uma diabetes gestacional, para diminuir o risco dela desenvolver uma pré-eclâmpsia. E o DHA é muito importante para desenvolvimento neurocognitivo do bebê, né? Aí a gente tem mais os benefícios para o bebê. Melhorar a acuidade visual depois, lá na frente, ter. Então, mas não pode esquecer do EPA também, que as pessoas suplementam só o DHA. Eu mostro nas minhas aulas também um pouco de alguns estudos também relacionando essa deficiência, né, de ômega 3 ao longo da gestação, associando com diabetes gestacional, risco de diabetes gestacional, fora o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, o próprio autismo, né, então a parte cognitiva, como você mencionou.
Então, acho que é entender, né, que a gestante, ela precisa, sim, de nutrientes. Muitas vezes a gente não consegue todos via alimentação. Falo que a gente tem que entender, né, que nós somos nutricionistas. Nossa principal ferramenta é o alimento. Então, tem que ser uma dieta muito bem feita e suplementar o necessário, né? Mas não só jogar a responsabilidade só no suplemento, mas também entender que eles são um auxílio importante aí, principalmente na gestação, né? Com certeza, né? Então é uma ferramenta excelente que a gente tem, mas sem comida de verdade, sem comer bem, não, eu falo que não vai adiantar muita coisa, né? Mas o principal tem que ser esse, com certeza. Até porque tem aquelas gestantes que às vezes não conseguem comprar, né? Então, às vezes, não tenho dinheiro para uma suplementação, capricha na alimentação. É complicado, às vezes é difícil bater tudo, mas dá para fazer, né? Então, para essas gestantes que às vezes não conseguem comprar um suplemento, é uma opção que pode ser usada, né? Exatamente. E aí, Camila, só pra gente fechar, olha o tanto de coisa que a gente já discutiu, né? Passa muito rápido o tempo. Bom, Mas se fosse para você dar dicas aí para os nutricionistas, aqui no canal a gente tem tanto recém-formados, pessoas que estão começando agora, ou pessoas que já estão no mercado há mais tempo, já têm uma experiência de atendimento, mas para essas pessoas que atendem gestante, né? O que pensar aí, que cuidados ter na hora de pensar num suplemento ou numa, né, de ajustar o plano alimentar para uma gestante? a gente tem que considerar muitos trimestres, né, Márcio? Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, o preparo para engravidar. Então, se a gente pega uma pessoa que já está com a intenção de engravidar, é muito importante a gente prepará-la para isso, né? E fazer uma super anamnese ali em primeiro, segundo e terceiro trimestre. Gestante é o único público que eu acompanho todo mês. Normalmente eu espaço 2 meses de acompanhamento com os outros públicos, mas gestante eu acompanho todo mês, até para o ganho de peso gestacional, para a gente poder acompanhar mais de perto. E as alterações, os sinais e sintomas mudam muito rápido. Então, de uma semana para outra, elas podem passar a ter enjoo ou melhorar o enjoo, ou elas podem começar a ter câimbras, ou começar a subir a pressão. Então, a gente precisa estar atento a todos esses sintomas e mudando essa suplementação, eu mudo mês a mês, até para a gente poder aumentar, por exemplo, o foco em determinados sintomas, né? Começou ali 17ª semana, eu já coloco um foco um pouco maior ali na prevenção de estrias, então eu normalmente eu coloco silício, então a gente tem que estar bem atenta o que cada fase gestacional pode gerar para aquela mulher de sintoma e ir trabalhando já em cima disso. A gente tem que se antecipar, né? Trabalhar sempre com a prevenção. Eu falo que é enxergar a gestante de forma individualizada, né? Então, igual a gente fala lá no início, na hora que a gente falou de suplemento. Talvez seja uma das críticas a esses produtos prontos, né? Claro que pode existir alguns com composição melhor, dá para às vezes tentar sim usar, mas é entender que a gente atende uma gestante de forma individualizada, assim como a gente atende todos os pacientes, é entender as necessidades, cada fase. Eu falo que gestação não é momento de arriscar nada. Então, assim, não dá para falar, vamos suplementar um ácido fólico e vamos acompanhar se a homocisteína sobe. Não, já dá a melhor forma, já busca melhor. Porque ali, né, se você for esperar 2 meses para repetir um exame, 2 meses já está em outra etapa ali, já está numa outra formação importante. Então, é enxergar de forma individualizada, né? Com certeza, é correr contra o tempo, né? A gente tem que dar todos os estímulos possíveis, porque você está perdendo aquele período ali de maior estímulo para o desenvolvimento de um bebê. Então, isso é muito importante ali, né, para o desfecho dessa gestação. E a Camila, né, para quem não sabe, até tá aí debaixo do nome dela, ela tem, né, um projeto aí que é o Mãe Nutrida, né, que fala exatamente dessa questão de gestação. Ela faz muito conteúdo, eu acho que vale a pena quem ainda não segue, seguir a Camila lá no Instagram, porque sempre tem coisas relacionadas à área de gestação. Mas como que o pessoal se informa um pouco mais sobre o Mãe Nutrida, Camila? Tem lá no destaque do meu Instagram, tem um destaque só do Mãe Nutrida, que eu explico como é que funciona, né? E ele é tanto para as nutris quanto para as pessoas para mães, né, que estão ali. Então, é para ser uma coisa bem pontual mesmo, né? Eu estou com dúvida nisso, na gestação, o que eu posso fazer em relação à alimentação. Então, são aulinhas ali bem pontuais mesmo. Então, pessoal, vai lá e acompanha. Camila, queria agradecer sua participação. Foi Eu ótimo. que Fala que passa agradeço. rápido. Se deixar, a gente ficaria aqui mais um tempão. Mas muito obrigado pelo aceite, por participar aqui no canal. Foi um prazer. Eu que agradeço. Mas prazer foi todo meu.
E aí, pessoal, ó, então lembra, se você tá gostando, se você gostou do vídeo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Se você está assistindo pelo Instagram, lembra de compartilhar, marca nos comentários quem você quer que assista e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado, viu, Camila? Obrigada a você. Beijo, gente.